Ricardo Viana era aquele tipo de gestor que fazia o ar ficar pesado só de pisar no escritório. 15 anos de casa, nenhuma denúncia, ficha limpa. Ele massacrava, gritava, acabava com o psicológico de qualquer um. E sempre saía ileso. Até que Alice, uma estagiária com apenas 1 mês de empresa, pescou algo que ele escondia a 7 chaves e resolveu jogar tudo no ventilador na frente da diretoria executiva. Você é lerda ou tá de sacanagem? A voz do Ricardo rasgou o silêncio da sala de vidro. Bianca travou. O relatório sambava na mão dela. Eu revisei a planilha 3 vezes, senhor. Revisou errado as 3. Ele arremessou a pasta na mesa de madeira. O estrondo fez todo mundo dar um pulo na cadeira. Quanto tempo de casa você tem? 5 anos? 6? 7, senhor. 7 anos de pura incompetência. Ricardo levantou. Foi andando devagar na direção dela. 7 anos dando prejuízo para minha operação. Bianca baixou a cabeça. O olho encheu d'água na hora. Alice estava encolhida no canto da sala. Era o 5º dia de estágio dela. A 5ª vez que assistia àquele show de horror. Olha para mim quando eu falo com você. Bianca levantou o rosto. Uma lágrima escorreu. Tá chorando? Ricardo soltou uma risada. Não era de alegria. Era seca, cruel. Choro você guarda para casa. Aqui você produz, se é que dá para chamar isso de produção. Tinha 6 pessoas na mesa. Ninguém abriu a boca. Ninguém teve coragem de olhar. Refaz tudo para segunda. Se vier com erro de novo, eu mesmo te arrasto pro RH. Bianca juntou a papelada com a mão tremendo. Saiu da sala quase num trote. Ricardo voltou para a ponta da mesa. Arrumou o nó da gravata, sorriu. Mais alguém quer me entregar serviço de porco hoje? Silêncio total. Alice apertou a caneta até o dedo ficar branco. Sentiu um nó no estômago. Ótimo. Reunião encerrada. O pessoal levantou num pulo. Queriam fugir dali. Menos você. Alice parou no meio do caminho. Ricardo apontou o dedo para ela. A estagiária nova. Qual é o seu nome mesmo? Alice. Alice. Ele repetiu devagar, testando o som. Você está aqui para aprender, certo? Sim, senhor. Então aprende a regra número 1. Ricardo deu 2 passos na direção dela. Invadiu o espaço pessoal. Aqui dentro, quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem fala sou eu. Ele cruzou os braços. E estagiário não tem opinião. Entendeu bem? Alice engoliu em seco. O coração parecia que ia sair pela boca. Entendeu? Entendi. Maravilha. Ricardo voltou a sentar. Pode ir. Alice saiu. Fechou a porta atrás dela. As pernas pareciam gelatina. Ricardo cercou Alice no corredor no dia seguinte. Segurou o braço dela com força. Me contaram que você andou fazendo perguntas no departamento pessoal. A cor sumiu do rosto dela. Como alguém aguenta um ambiente desse sem adoecer? O aperto no braço ardia. Mas não foi a dor física que apertou o peito da Alice. Foi outra coisa, uma memória velha, conhecida até demais. A pressão da mão do Ricardo trouxe outra lembrança. Outro corredor. Outro homem de terno. Tudo voltou num flash. Alice tinha 17 anos. Estava na UTI. A mãe segurava a mão do pai na cama. Ele parecia ter encolhido, mais frágil. Nem sombra do homem que saía de casa todo dia às 6 da matina. Não aguento mais, querida. A voz dele era um fiapo. Não consigo pregar o olho. O médico falou que é o estresse. A mãe fez carinho na mão dele. Você precisa falar com a diretoria, pedir para aliviar a barra. O pai riu, mas foi um riso triste. Pedir para o Sampaio? Conheço ele há 20 anos. Ele não alivia, ele só cobra mais. Alice lembrava de ficar ali parada, sem chão. Pai, e se você processar? Ele olhou para ela. O olhar estava apagado. Processar pelo quê, filha? Por ele me dar trabalho? Por ele gritar? Todo mundo sabe. Ninguém faz nada.
2 semanas depois, o pai teve o segundo infarto. Foi fatal. No enterro, o chefe apareceu. Sampaio, terno italiano, cara fechada. Meus sentimentos. Era um funcionário dedicado. Nem abraçou a mãe. Ficou 5 minutos. Foi embora. Alice jurou naquele dia. Jurou que nunca ia deixar alguém fazer aquilo com outra pessoa na frente dela. Jurou que ia brigar. Mas agora, com a mão do Ricardo apertando o braço dela, a promessa parecia muito distante. Quase impossível. "Tô esperando uma resposta." A voz do Ricardo puxou ela de volta. O corredor da firma, o agora. "Por que você foi no RH?" Alice piscou. Ele ainda segurava o braço dela. As pessoas passavam. Ninguém parava. Eu só fui tirar uma dúvida sobre o seguro." "Mentira!" Ele chegou mais perto, o hálito de café forte. "Você perguntou sobre o canal de ética." O coração dela disparou. "A Camila do RH almoça comigo há 10 anos. Tudo que pinga lá, ela me conta." Ricardo soltou o braço dela com um empurrãozinho. "Você tem 2 caminhos, menina. Fica na tua e aprende. Ou pega suas tralhas e vaza hoje." Ele virou as costas. Foi pro elevador privativo. Alice ficou plantada ali. O braço doía, mas a dor maior era na consciência. Ela tinha prometido não se calar. Tinha jurado não ser covarde. Mas ali, sozinha naquele corredor frio, a promessa pesava 1 tonelada. Alice esperou 2 horas. Ficou rondando o corredor do RH. Ensaiou o discurso na mente. Quando a Camila saiu para o almoço, ela entrou. "Preciso falar com outra pessoa do RH. Alguém acima da Camila." A recepcionista olhou para ela torto. "A Camila é a coordenadora. Tudo passa por ela. Mas o problema envolve a Camila. Então fala com o diretor de gente e gestão, o Dr. Antunes." Alice anotou o nome, pediu para marcar. A recepcionista disse que só com agenda. 1 semana de chá de cadeira. É caso grave. Todo mundo diz que é grave. Alice saiu de lá com as mãos suando frio. 1 semana. 7 dias aguentando o Ricardo, sabendo que ela tinha ido dedurar ele. Ela tentou por e-mail. Escreveu 3 rascunhos. Deletou tudo. Como você denuncia um cara que tem o RH no bolso? Como você explica que o chefe está praticando assédio moral quando a cultura da empresa acha isso normal? No 3º dia, ela conseguiu o encaixe. Dr. Antunes tinha 15 minutos. A sala dele era enorme. Mesa de vidro temperado, quadros abstratos. "Senta aí! O que eu posso fazer por você?" Alice sentou na pontinha da cadeira. "Eu sou estagiária na área do Ricardo Viana." "Sei. E? Ele tem uma conduta muito agressiva com o time. Grita, humilha o pessoal na frente dos outros. Eu vi a Bianca sair chorando da sala semana passada." Dr. Antunes suspirou, entrelaçou os dedos. "Alice, né? Você está chegando agora no mundo corporativo. Deixa eu te explicar como a banda toca." Ele se inclinou para frente. "O Ricardo tem um perfil forte, mas ele entrega número. A área dele é a que mais bota dinheiro para dentro há 5 anos. Mas isso não dá o direito dele. Não é sobre direito, é sobre resultado." Ele cortou seco. "Chefe linha dura não é crime. Se fosse, não sobrava um diretor no Brasil. Mas ele ameaça. Você tem prova? Áudio? Testemunha?" Alice abriu a boca. Fechou. "Ninguém vai botar o dele na reta para testemunhar. O pessoal tem medo. Então não tem caso." Dr. Antunes olhou para o relógio de ouro. "Olha, um conselho de amigo. Aprende a casca grossa e segue o baile. Estágio passa rápido. Você aguenta." "E a Bianca? E quem está lá há anos?" "São vacinados. Se tão infelizes, pedem a conta." Ele levantou. "Mais alguma coisa?" Alice continuou sentada, o peito apertado. "Eu preciso voltar para o setor. Bom trabalho." Ela saiu daquela sala com as pernas bambas. O corredor parecia infinito, deserto. Passou no banheiro. Lavou o rosto.
A menina no espelho parecia menor, mais frágil. Ricardo descobriu no dia seguinte. Lógico que descobriu. Chamou ela na sala dele, fechou a porta, passou a chave. Senta. Alice sentou. Ele ficou em pé, deu a volta na mesa, parou nas costas dela. Você foi conversar com o Antunes. Não era uma pergunta. Fui. E o que ele te falou? Alice não respondeu. Vou te contar o que ele falou. Ricardo apoiou as mãos no encosto da cadeira dela. Perto demais. Falou que você é uma estagiária fraca que não aguenta o tranco, que você não dura 3 meses no mercado. Ele andou de novo. Parou na frente dela. Sabe por quê? Porque eu levantei essa empresa junto com o Antunes. A gente joga no mesmo time há 15 anos. Ele me deve metade do bônus dele. Ricardo sorriu. Aquele sorriso de tubarão. Você achou mesmo que ele ia te defender? Alice sentiu um enjoo forte. Agora você tem uma escolha. Pede desligamento. Hoje. Eu assino, você vai embora numa boa, sem queimar seu filme. E se eu não quiser? Aí eu te desligo por inaptidão, e eu garanto que você não consegue estágio nem em padaria nessa cidade. Ele cruzou os braços. Eu conheço gente em todo canto, uma ligação minha, e você vira carta fora do baralho. O silêncio ficou insuportável. Você tem até amanhã para decidir. Agora some da minha frente. Alice voltou para a baia dela. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia digitar a senha. Bianca passou por ela, desviou o olhar. Ninguém olhava. Ela salvou o arquivo, desligou o PC, pegou a bolsa, foi para o estacionamento, entrou no carro, travou as portas. E aí, sozinha, desabou. Chorou. Chorou até soluçar. Não era só raiva, era sensação de derrota, era vergonha. Ela tinha prometido para o pai que ia fazer a diferença, que ia reagir, que ia lutar. Mas como você luta quando o juiz joga para o outro time? Alice pegou o celular, abriu as chamadas recentes, o nome da mãe ali. Seria tão fácil ligar, desabafar, pedir colo, mas ela sabia o roteiro. Sai desse lugar, filha. Sua saúde não tem preço. E talvez a mãe estivesse certa. Talvez não valesse o esforço. Alice encostou a testa no volante. Fechou os olhos. A imagem do pai voltou. Deitado naquela cama de hospital. Cansado. Vencido. Ele não alivia. Só cobra mais. Será que o pai tinha sentido isso? Essa mesma impotência? Esse mesmo pavor? Alice abriu os olhos, secou o rosto, respirou fundo. Ela ainda não ia entregar os pontos, mas também não tinha ideia do que fazer. Alice decidiu ficar. Não ia pedir para sair, não ia dar esse gostinho para ele, mas Ricardo não esqueceu. E na sexta-feira ele fez questão de dar o troco em público. A reunião de resultados começou às 9h. 30 cabeças na sala, todos os coordenadores. A equipe toda. Alice sentou no fundão. Tentou virar mobília. Ricardo entrou por último. Terno azul marinho, corte impecável, gravata de seda. Cumprimentou os gerentes. Sorriu. Parecia até gente boa. Bom dia, pessoal. Vamos começar com o fechamento do mês. Os primeiros 20 minutos foram padrão. Planilha no telão. Gráficos subindo. Metas batidas. Então, Ricardo parou na frente da tela. Agora eu quero falar sobre engajamento. Ele correu o olho pela sala. Sobre o que significa vestir a camisa dessa empresa. Alice sentiu o estômago gelar. Nós temos aqui gente que está na trincheira há 10, 15 anos. Gente que deu o sangue por esse CNPJ. Ricardo caminhou entre as cadeiras. E temos gente que acha que sabe tudo com 1 mês de crachá. Algumas pessoas olharam para trás, procurando. Alice levanta. O silêncio foi absoluto. Levanta, sem vergonha. Ela levantou, as pernas bambas. A Alice aqui é estagiária, primeiro emprego, cheia de teorias. Ele sorriu, tanto que ela achou que devia ensinar o RH a trabalhar.
Risadinhas baixas, de nervoso. Ela foi lá no segundo dia de casa reclamar da gestão. Ricardo voltou lá para frente. Da gestão que lidera a área mais rentável há 5 anos. Alice sentiu o rosto pegar fogo. Senta, Alice. Ela sentou. Queria cavar um buraco e entrar. Esse é o mal dessa geração, Ricardo continuou. Querem medalha sem ter ganhado a guerra. Mais risadas, menos nervosas agora. O pessoal estava entrando na onda. A reunião seguiu, mas Alice não ouviu mais nada. Só sentiu 30 pares de olhos julgando ela. No almoço, ninguém sentou na mesa dela. Bianca passou reto. Fingiu demência. À tarde, teve reunião de pauta. Só o setor. 12 pessoas. Ricardo entrou atrasado. Desculpa a demora. Estava resolvendo BO de gente que cria BO. Ele olhou fixo para Alice. O clima pesou na hora. Vamos rodar a mesa. Cada um passa o status. Ricardo sentou. Alice, começa você. Ela não tinha pauta. Ela era estagiária. Só acompanhava. Eu ainda não tenho projeto fixo, senhor. Como não? Ricardo franziu a testa. Você está aqui há quanto tempo? 4 semanas. 4 semanas coçando? Eu estou acompanhando, aprendendo os processos. Acompanhando. Ele repetiu com deboche. Olhou para a mesa. Galera, a Alice está acompanhando. Enquanto vocês matam um leão por dia, ela está de plateia. Matel, um analista sênior, riu alto. Outros foram na onda. Quanto a gente paga para você ser plateia? É a Bolsa Auxílio, senhor. Bolsa, custo para a empresa. Ricardo batucou os dedos na mesa. Para você vir aqui e me queimar. O ar ficou denso. Senhor, eu não... Você não o quê? Não foi no Antunes? Não tentou me derrubar? Não falou que esse time é doente? Eu não disse que o time... Então o quê? Só eu sou o câncer? Ricardo levantou. Você chega aqui crua e decide que eu sou o vilão da novela? Alice sentiu a garganta travar. Fala, já que você gosta de falar pelas costas, fala na minha cara. Eu acho que a tratativa com a equipe podia ser mais o quê? Mais humana. Silêncio. Ricardo deu 2 passos. Parou na frente da mesa dela. Humana. Ele riu. Mas era um riso perigoso. Você quer que eu seja mais humano, não só o senhor. Eu acho que a cultura... Bianca. Ricardo cortou. Você se sente tratada de forma desumana? Bianca congelou. Não, senhor. Matel? Não, chefe, imagina. Alguém aqui se sente maltratado? 12 pessoas. 12 cabeças negando. Ricardo voltou para Alice. Curioso, ninguém reclama. Só você. Ele apoiou as mãos na mesa dela. Inclinou. Ficou cara a cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que você é fraca. Eu acho que você não tem estômago para jogo de gente grande. Alice sentiu o olho arder. Não. Ela não ia chorar. Não para ele ver. Olha para mim. Ela olhou. Você tem 2 opções. Cresce. Vira mulher. Para de mimimi. Ele deu um tapa na mesa. Seco. Ou pega suas coisas e vai procurar um lugar que te dê colinho. Alice apertou as mãos embaixo da mesa. Cravou a unha na pele. Entendeu? Entendi. Ótimo. Ricardo voltou para o lugar dele. Próximo. Matel. Sua pauta. A reunião seguiu. Alice ficou ali. Muda. Encolhida. Quando acabou, todo mundo saiu voando. Ninguém olhou para ela. Bianca passou. Alice tentou. Bianca. Desculpe, Alice. Tenho que entregar um negócio. Ela sumiu. Alice ficou sozinha na sala de reunião. Puxou a cadeira. Juntou as coisas. A porta abriu de novo. Ricardo. Esqueci um detalhe. Ele entrou. Fechou a porta. Amanhã não precisa vir. Como assim? Teu contrato acabou. Grato pelos serviços. Mas o contrato é de 6 meses. Era. Agora não é mais. Ele jogou um envelope pardo na mesa. Termo de rescisão. Assina e deixa no RH segunda. Alice olhou para o envelope. Depois para ele.
Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. Ricardo abriu a porta. E tem mais. Liguei para 3 empresas onde você estava em processo. Falei que você tem problema de insubordinação. Eles cortaram teu nome. O chão sumiu. Boa sorte na vida, Alice. Você vai precisar. Ele saiu. A porta bateu. Alice ficou estática. O envelope na mesa. O zumbido no ouvido. Ela tinha tentado fazer o certo e perdeu. Alice saiu do prédio com a caixa de papelão. 3 cadernos, uma caneca, o carregador. 4 semanas de vida cabiam numa caixa de sapato. Ela jogou tudo no banco de trás do Uber. Entrou, bateu a porta, ficou ali, sem pedir a corrida, sem ir embora. O envelope da rescisão estava no colo. Ela pegou, abriu. Rescisão por inadequação ao perfil da vaga. Inadequação, como se o erro fosse ela. Alice amassou o papel, jogou no assoalho, encostou a cabeça no vidro. O cansaço bateu. Não era cansaço de sono, era cansaço de alma. Quanto tempo a gente aguenta apanhar antes de desistir? O celular vibrou. Mensagem da mãe. Como foi o dia, filha? Alice não respondeu. O que ela ia dizer? Que foi demitida, que amarelou, que o pai ia ter vergonha. Ela abriu a carteira. Atrás da identidade tinha uma foto 3x4 velha. O pai, ela, os dois na formatura dele, segurando um canudo falso. Você vai longe, Alice, você vai fazer diferente. Ela guardou a foto, enxugou o rosto. Não, ainda não acabou. Ela não ia sair assim. Alice ligou o carro, mas não foi para casa. Foi para o sentido contrário. Parou numa padaria 24. Abriu o notebook, conectou no Wi-Fi. Se ela ia cair atirando. Começou a vasculhar. Nome da empresa. Reclame aqui. Jus Brasil. Processos trabalhistas. Achou 3. Todos contra o Ricardo. Todos arquivados por falta de prova. Ela anotou os nomes. Caçou no LinkedIn. 2 pessoas ainda moravam na capital. Alice mandou inbox para uma delas. Fernanda Gomes, ex-gerente. Oi, Fernanda. Meu nome é Alice. Trabalhei com o Ricardo Viana. Você pode falar comigo? Ela não esperava nada, mas 15 minutos depois o celular vibrou. Posso, mas não por aqui. Pessoalmente. Marcaram num barzinho. 7 da noite. Alice chegou cedo. Fernanda chegou na hora. Ela era mais velha, uns 40 anos. Blazer caro. Crachá de multinacional no pescoço. Você tá na equipe dele? Fernanda sentou. Tava. Ele me demitiu hoje. Por quê? Porque eu denunciei ele. Fernanda sorriu, mas era um sorriso triste. Bem-vinda ao clube. Ela pediu uma água com gás. Quanto tempo você durou? 4 semanas. Eu aguentei 3 anos. Fernanda mexeu no gelo. 3 anos levando patada, sendo diminuída, chorando no banheiro de deficiente. Por que você não saiu antes? Porque eu precisava da grana. Tinha acabado de financiar um AP. Tinha dívida até o pescoço. Ela bebeu um gole. Mas um dia eu surtei. Mandei ele para aquele lugar na frente de todo mundo. Ele me mandou embora na hora. E o processo? Não deu em nada. Ninguém quis depor. Todo mundo com o rabo preso. Fernanda olhou para Alice. Por que você me procurou? Porque eu quero derrubar ele. Boa sorte, já tentaram. O cara é liso. Mas e se a gente tivesse prova? Que tipo de prova? Alice hesitou. Eu não sei ainda, mas tem que ter alguma coisa. Ele não é santo. Fernanda ficou quieta, pensando. Quando eu estava lá, ouvi uns papos. Ela se inclinou na mesa. Sobre nota fiscal, sobre grana que sumia, mas nunca consegui confirmar. Quem falou isso? Carlos Mendes. Ele está lá há 15 anos. É da contabilidade. Alice anotou o nome. Ele ainda está lá? Tá, mas ele não vai abrir o bico. Ele morre de medo do Ricardo. Todo mundo morre de medo. Alice fechou o caderno. Mas se eu conseguir fazer ele falar, você vem comigo? Fernanda olhou para ela. Estudou o rosto. A raiva no olhar. Você é maluca. Sou.
Você tá dentro? Fernanda respirou fundo. Tô dentro. Alice passou o fim de semana stalkeando o Carlos Mendes. Achou o LinkedIn dele. 15 anos de casa, contador, perfil low profile, quase sem foto. Segunda-feira de manhã, ela estava na porta do prédio às 7. Carlos chegou às 7h15, sozinho. Carlos Mendes? Ele parou. Olhou para ela desconfiado. Quem quer saber? Meu nome é Alice. Eu saí de lá sexta-feira. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre o Ricardo. A cara dele fechou. Não tenho nada para falar. Ele foi andando para a catraca. Alice foi atrás. Eu sei que você sabe das maracutaias dele. Eu sei que você viu. Não sei de nada. Por favor, só 5 minutos. Carlos parou na porta giratória. Respirou fundo. Olhou para os lados. Aqui não. Ele apontou para o café da esquina. Lá, 15 minutos. Alice esperou. Carlos chegou com um expresso na mão. Sentou na mesa mais escondida. Você rodou? Rodei. Por quê? Porque bati de frente. Carlos balançou a cabeça. Então você é burra, igual todo mundo que tentou. Posso ser burra, mas você não é covarde. Ele olhou para ela, os olhos fundos de quem não dorme. Como você sabe? Porque você está aqui, porque você aceitou ouvir. Alice se inclinou. Carlos, eu perdi meu estágio, mas tem gente lá dentro perdendo a saúde, a cabeça. Você sabe? Eu sei. A voz dele saiu rouca. Eu sei melhor que ninguém. Então me ajuda. Carlos girou o copinho de café. Ficou em silêncio um tempão. Ele acabou com a minha carreira. As palavras saíram arrastadas. Eu entrei naquela firma com 25 anos, cheio de gás. Achei que ia virar sócio, diretor. Ele riu, amargo. 15 anos depois, eu tô na mesma cadeira. Sabe por quê? Alice esperou. Porque eu vi coisa que não devia. Carlos olhou no olho dela. E ele sabe que eu sei. Que tipo de coisa? Grana, nota fria, fornecedor fantasma. Ele baixou o tom de voz. O Ricardo desvia dinheiro da empresa há anos. Ele tem um esquema, abre empresa de fachada, superfatura serviço, bota a diferença no bolso. Alice sentiu o pulso acelerar. Você tem prova? Eu tenho acesso ao sistema. Eu sou o contador. Eu que dou o de acordo. Carlos amassou o copo. Mas se eu abrir o bico, ele me tritura. Ele tem advogado caro. Tem grana. Tem costa quente. E se a gente tiver prova cabal? Se a gente levar direto para o conselho? O conselho não vai acreditar em mim. Sou só um contador. Ele é o Golden Boy. Mas se tiver mais gente, mais testemunha? Carlos ficou quieto. Fernanda Gomes, lembra dela? Lembro, ele acabou com ela também. Ela tá com a gente. E se a gente juntar mais gente? Mostrar que não é só assédio, que é roubo. Carlos passou a mão no rosto. Eu tenho família, Alice. Tenho boleto para pagar. Eu sei. Mas quanto tempo você aguenta viver assim? Com medo? Preso? Ele não respondeu. Alice colocou a mão na mesa. Me dá uma chance, uma semana. Se em uma semana a gente não montar um dossiê, eu sumo. Você volta para sua vida. Carlos olhou para a mão dela, depois para o café frio. Uma semana. Uma semana. Ele estendeu a mão. Apertaram. Vamos derrubar esse desgraçado. Naquela noite, os três se encontraram. Alice, Carlos e Fernanda, numa sala de coworking alugada por hora. Carlos abriu o notebook pessoal. Projetou na parede. Isso aqui são os balancetes dos últimos 3 anos. Ele apontou com o laser. Olha esses lançamentos. Consultoria estratégica. 300 mil, 500 mil. Mas não tem entrega. Não tem contrato escopo. Quem são os fornecedores? Alice perguntou. Empresoca. Algumas nem site têm. Carlos abriu outra aba. Eu puxei a capivara. 3 delas têm o mesmo sócio oculto, mesmo grupo econômico.
E qual é o grupo? Carlos abriu o site da Receita. Grupo RV Soluções. Fernanda levantou da cadeira. Ele criou empresa para prestar serviço para a empresa que ele é gestor? Exato, e superfatura tudo. Um serviço de 50, ele passa por 200, a empresa paga, ele embolsa o resto. Alice sentiu o sangue ferver. Isso é desvio. É apropriação indébita, é fraude, é cadeia. Carlos fechou o note. Mas tem um porém. Qual? Para provar, a gente precisa dos originais, as notas, os contratos. E isso tudo está na rede interna. Você não acessa? Acesso, mas é monitorado. Se eu baixar o banco de dados, o TI pega. Ele vai saber. O silêncio caiu pesado. E se a gente pegar de outro jeito? Alice pensou alto. E se a gente fizer ele mostrar na frente da galera? Como? A convenção anual, com a diretoria, é quando? Fernanda olhou no celular. Daqui a 10 dias, sábado, é o fechamento do ano fiscal. O Ricardo apresenta os números dele? Sempre, é o show dele. Alice sorriu. Então a gente usa isso. A gente faz ele apresentar o roubo sem saber. Como? Carlos não entendeu. A gente troca o arquivo da apresentação, no dia, na hora H. Alice levantou. Carlos, você consegue acessar o PowerPoint dele? Consigo. Fernanda, você consegue entrar no evento? Tem contato lá dentro ainda? Tenho. A Gabriela do financeiro. A gente ainda se fala. Beleza. Temos 10 dias. Carlos olhou para ela. Você é doida. Isso vai dar uma merda federal. Vai. Mas pode dar certo também. Alice cruzou os braços. Tão dentro? Fernanda respirou fundo. Tô dentro. Carlos demorou mais. Tô dentro. Nos dias seguintes, foi operação de guerra. Carlos copiou o documento a conta-gotas, um por dia, para não disparar alerta. Fernanda acionou os contatos. Conseguiu 4 ex-funcionários que toparam falar. Alice montou o slide deck, slide por slide, comparando o real com o oficial, mostrando as empresas de fachada, o ralo de dinheiro. Na quinta-feira, véspera do evento, Carlos ligou. Deu ruim. O quê? O Ricardo trocou a senha da pasta. Não entro mais. O estômago da Alice despencou. Como assim? Ele deve ter desconfiado. O arquivo está trancado. Então não dá para trocar a apresentação. Não, não por aqui. Alice sentou no chão. O mundo girou. E agora? Silêncio na linha. A gente vai no manual. A voz do Carlos ficou firme. A gente leva impresso e invade a apresentação dele. Eles vão chamar a segurança. Provável, mas se a gente mostrar um papel que seja, já planta a semente. Alice fechou os olhos. É tudo ou nada. Sexta-feira, dia D-1. Alice, Carlos e Fernanda se encontraram pela última vez, na casa do Carlos, mais seguro. A mesa de jantar estava forrada de papel. Notas fiscais, planilhas, contratos, 3 pilhas organizadas. Isso aqui é a munição, Carlos apontou. Superfaturamento, notas frias, TED suspeitas. Alice pegou um contrato. Isso aqui mostra que a RV Soluções prestou serviço de 300 mil, mas não tem memorial descritivo, não tem nada. E olha a data. Fernanda apontou. Dezembro de 2024, fechamento de ano, quando ninguém está olhando. O cara é liso. Carlos cruzou os braços, mas deixou rastro. Alice separou o que importava. Tem que ser cirúrgico, não adianta jogar tudo. Tem que ter narrativa. Como assim? A gente começa leve. Uma coisa que ele tente explicar. Aí quando ele gaguejar, a gente solta a bomba. Alice organizou a sequência. Primeiro, as empresas são dele. Segundo, o superfaturamento. Terceiro, o dinheiro voltando para ele. E quem fala? Fernanda perguntou. Eu. Alice não piscou. Eu comecei, eu termino. Ele vai tentar te calar. Vai chamar os seguranças. Por isso vocês entram no vácuo. Se eu cair, vocês continuam. Carlos olhou para a pilha. E as testemunhas? Levamos? Não, ainda não. Primeiro a dúvida.
Se a diretoria morder a isca, a gente traz o reforço. Alice pegou o celular. Fernanda, a Gabriela confirmou? Confirmou. Conseguiu 2 crachás de visitante. Um para mim, um para você. Como estagiária demitida. Como convidada dela. O evento é aberto para stakeholders. E eu? Carlos perguntou. Você entra normal, você é funcionário. Ensaiaram. Alice falando. Fernanda distribuindo papel. Carlos validando o número. Viraram a noite organizando, revisando, decorando cada vírgula. Quando o sol nasceu, estavam prontos. Sábado de manhã, o dia. Alice acordou às 6. Nem tinha dormido, na real. O estômago estava um nó. Botou roupa social. Blazer preto. Calça de alfaiataria. Tentou passar credibilidade. O celular tocou. Carlos. Alice, temos um problema grave. O coração falhou uma batida. O quê? A Gabriela ligou agora. Tá em pânico. Disse que tá fora. Como assim fora? O Ricardo prensou ela ontem. Perguntou se ela tinha convidado alguém. Ela gelou. Ela entregou a gente? Não, mas cancelou os convites no sistema. Alice sentou na cama. Então a gente não entra? Não pela porta da frente. E pela de trás. Carlos hesitou. Conheço a entrada da doca. De carga e descarga. Não pedem crachá antes das 9. O evento começa às 8. Você quer invadir? Quero entrar sem ser convidado. É diferente. Alice respirou fundo. Se pegarem a gente, saímos algemados. Se desistir agora, a gente já perdeu. Ela fechou os olhos, pensou no pai. Tô indo. A Fernanda topou também. Encontro vocês lá. 7h30. Alice chegou às 7h20. O prédio estava calmo. Poucos carros. Fernanda chegou 5 minutos depois. Carlos às 7h30. É por aqui. Carlos apontou para um portão lateral. Abre com o crachá de qualquer um. Ele passou o crachá. A luz verde piscou. O portão abriu. Entraram. O corredor de serviço era escuro. Cheiro de produto de limpeza. O auditório é no 2º andar, Carlos sussurrou. Subiram pela escada de incêndio. O eco dos passos parecia tiro. No 2º andar, Carlos parou. Vocês entram por aqui. Eu vou pela principal para não levantar suspeita. A gente se vê lá dentro. Alice segurou o braço dele. Valeu, Carlos. A gente ainda não ganhou, mas a gente está no jogo. Carlos sorriu nervoso. Virou. Foi. Alice e Fernanda esperaram na escada. Ouviram o burburinho. Microfone ligando. O evento começando. 8 horas. É agora! Alice segurou a pasta preta. Vamos acabar com a festa. O auditório estava lotado. 100 pessoas. A diretoria toda na fila do gargarejo. Dr. Roberto Siqueira, o CEO, no meio. Ricardo estava no palco. Dono do mundo. Microfone de lapela. Sorriso vencedor. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui mais um ano, mostrando que a nossa área é o motor dessa empresa. Aplausos protocolares. Alice e Fernanda entraram pelo fundo, na penumbra. Ficaram em pé, encostadas na parede. Ricardo não viu. Antes de tudo, queria agradecer meu time. É essa galera que faz a mágica acontecer. Ele apontou para a plateia. Carlos, Bianca, Mateo, vocês são feras. Mais palmas. Agora vamos falar de número. Ricardo clicou no passador de slides. Crescimento de 32% year over year. Maior salto da história. Us e as na plateia. Como a gente fez isso? Foco, gestão e parceiros estratégicos. Outro slide. Trouxemos consultoria de ponta. Otimizamos processo. Enxugamos custo. Dr. Roberto balançou a cabeça, aprovando. Alguns acham que a gente gasta muito com consultoria. Ricardo deu aquele sorriso de canto. Mas o ROI foi triplo. Cada real investido voltou 3. Clicou de novo. Gráficos verdes, barras subindo. E isso é só o aquecimento. Esse ano a gente busca 40%. Ricardo abriu os braços. Desde que a diretoria continue bancando minha visão. Aplausos fortes. Alice apertou a pasta. A mão suava frio. Eu sei que meu método incomoda. Ricardo pausou, fez drama.
Sou chato, cobro, mas o resultado está na tela. Ele apontou para o gráfico. Contra fatos não há argumentos. Dr. Roberto levantou a mão. Ricardo, parabéns. Trabalho de elite. Obrigado, doutor. Perguntas? Dr. Roberto virou para a plateia. Silêncio de igreja. Ótimo. Então vamos. Eu tenho uma pergunta. A voz da Alice saiu cortante. Todo mundo virou o pescoço. Ricardo achou ela no fundo. A cara dele fechou na hora. Desculpa, mas esse evento é restrito para colaboradores e convidados. Eu sou convidada. Alice deu um passo para a luz. Convidada de quem? Da verdade. Risinhos nervosos. Dr. Roberto franziu a testa. Moça, se você não tem credencial, por favor, retire-se. Dr. Roberto, meu nome é Alice Oliveira. Fui estagiária aqui, demitida semana passada. Ela andou mais. E eu tenho coisa que o senhor precisa saber antes de bater palma para esse cara. Ricardo desceu do palco. Segurança, tira ela daqui. Sobre fraude. Alice levantou a pasta. Sobre desvio de verba, sobre crime que o Ricardo Viana comete há anos debaixo do seu nariz. O auditório virou um colmeia. Murmúrio alto. Isso é patético. Ricardo apontou o dedo. Essa menina foi desligada por incompetência. Agora vem fazer showzinho para se vingar. Incompetência? Alice estava no corredor central. Ou porque eu descobri teu esquema. 2 seguranças apareceram na porta lateral. Dr. Roberto levantou a mão. Parem. Ele olhou para Alice. Você tem 30 segundos. Fala. Alice abriu a pasta. Sacou o primeiro papel. RV Soluções. Alguém conhece? Os diretores se olharam. Negaram. É uma das consultorias que atendem a gente. Segundo o Ricardo, parceiro estratégico. Alice ergueu a folha. Só que essa empresa é do Ricardo. Mentira! Ricardo avançou. Não tenho empresa nenhuma. Tem sim. Carlos levantou. Do meio da muvuca. Eu puxei a ficha. Na junta comercial. Ricardo Viana é sócio administrador. O silêncio ficou pesado. Dr. Roberto olhou para o Ricardo. Isso procede? Eu tenho uma PJ de consultoria, sim. Mas não tem nada de ilegal. Ricardo gaguejou. Tudo declarado, sem conflito de interesse. Sem conflito? Alice pegou outro papel. Essa nota aqui. R$300 mil. Consultoria estratégica, emitida pela sua empresa. Contra a empresa que te paga salário. E daí? O serviço foi feito. Cadê a entrega? Ricardo travou. Tá no arquivo morto. Não tá. Carlos subiu no palco. Plugou o notebook dele no cabo HDMI. Eu sou o contador. Eu lancei essa nota. E não tem relatório, não tem e-mail, não tem nada. O burburinho aumentou. É superfaturamento. Alice chegou perto do palco. O Ricardo cria a empresa. Contrata a empresa dele. Bota o preço lá em cima. E bota o lucro no bolso. Isso é acusação grave. Dr. Roberto levantou. Você tem prova material? Alice subiu no palco. Entregou a pasta na mão dele. Tá aí, 7 contratos, 3 anos, todos com ARV, todos inflacionados. Total, 1.200.000. Dr. Roberto abriu a pasta. Começou a ler. A expressão dele mudou, de dúvida para choque, de choque para ódio. Ricardo, explica isso. Doutor, ela está manipulando. Os serviços aconteceram, o financeiro aprovou. Aprovou por quem? Fernanda levantou lá no fundo. Por você? Porque você que dá o de acordo na sua própria área? Ricardo olhou para trás, viu a Fernanda. Você, ele rosnou. Você foi demitida há 2 anos, não tem nada com isso. Tenho tudo. Fernanda veio andando, porque quando eu era gerente, vi você coagindo o financeiro a passar notas sem bid. E quando eu questionei, você me cortou. Porque você era fraca. Eu era honesta. Fernanda parou do lado da Alice. E você elimina quem é honesto. Dr. Roberto bateu a pasta na mesa. Chega. Ele fuzilou o Ricardo com o olhar. Eu quero uma explicação. Agora.
Ricardo respirou fundo. Tentou recuperar a postura. Doutor, eu explico tudo, mas não aqui. Não na frente da plebe. Aqui, agora. Dr. Roberto cruzou os braços. Essas empresas são suas? Silêncio. São? São, mas... Você contratou sua própria empresa? Sim, mas foi legal. Sem concorrência? Sem compliance? Ricardo calou. Dr. Roberto olhou para o jurídico. Chama o jurídico. Agora. O auditório estava mudo. Aquele silêncio de velório. Aí alguém sussurrou. Eu sabia. Outra voz. Sempre achei esquisito. O burburinho começou. Bianca, na terceira fileira, olhava para o chão, tremendo. Matel virou para o lado. 1.200.000? Mano, isso é roubo. Dr. Roberto pediu silêncio com a mão. Ninguém calou. Pessoal, por favor. Demorou para acalmar. Ricardo estava no palco, sozinho, suando bicas. Doutor, se o senhor me der chance de... Sua chance vai ser com a auditoria. Dr. Roberto chamou os diretores. Marta, Ricardo, vem cá. Vamos passar o pente fino nisso agora. Marta, a CFO, levantou. Pegou a pasta. Olhou para o Ricardo com nojo. Eu assinei liberação baseada na tua palavra. Eram serviços reais. Vamos ver. Ela virou para a plateia. Alguém aqui recebeu consultoria da RV Soluções? Alguém viu o relatório? Silêncio. 100 pessoas. Nenhuma mão levantada. Interessante. Marta anotou. 1 milhão sumiu e ninguém viu a cor. A plateia começou a falar alto. O cara roubava na cara dura. E a gente sem aumento há 2 anos. Lembra da reforma da sala dele? 80 pau numa reforma. Carlos ainda estava no note. Clicou num arquivo. Já que o assunto é gasto estranho... Ele falou no microfone. Essa aqui é uma TED de 200.000 pro filho do Ricardo. Rubrica bônus de performance. O auditório foi abaixo. O moleque nem trabalha aqui. Trabalha. Carlos deu zoom. Tá na folha desde o ano passado. Consultor sênior. 20.000 por mês. 20 conto? Alguém gritou. Eu ralo há 10 anos para ganhar 5. Virou bagunça, revolta, gritaria. Dr. Roberto deu um soco na mesa. Ordem, silêncio. O povo calou na marra. Ricardo tentou a cartada final. Doutor, metade dessa sala me deve o emprego. Eu construí essa área. Eu trouxe o lucro. Isso é complô porque eu sou exigente. Porque eu cobro meta. Cobrar meta é uma coisa. Dr. Roberto chegou perto dele. Roubar o caixa é outra. Eu não roubei! Ricardo gritou. Perdeu a linha. Tudo teve aprovação. Tudo dentro da regra. Então por que não avisou que a empresa era sua? Alice perguntou. Ricardo virou para ela, olho injetado. Porque eu não te devo satisfação, sua estagiária de merda. Responde para ela, Dr. Roberto mandou. Ricardo bufou. Porque não precisava. A empresa entrou por competência. Competência? Carlos riu. A empresa não tem funcionário. O endereço é uma caixa postal. E daí? E daí que é laranja? Carlos projetou o extrato. Olha o fluxo. Cai na conta da RV. 3 dias depois pinga na conta pessoal do Ricardo. A plateia fez... Dr. Roberto pegou o celular. Jurídico, desce aqui e chama a polícia. Ricardo ficou branco igual papel. Polícia? Doutor, não precisa. A gente resolve interno. Não tem interno. Dr. Roberto guardou o celular. Isso é estelionato. Furto qualificado. É caso de polícia. Eu devolvo. Devolvo tudo. Corrigido. Vai devolver e vai sair daqui algemado. Ricardo recuou. Olhou em volta, procurando um amigo. Dr. Antunes, do RH, estava na segunda fila. Antunes, fala alguma coisa. 15 anos de parceria. Você sabe que eu não sei de nada. Antunes levantou, tirou o corpo fora. Se você me meteu nessa, eu sou o primeiro a depor contra você. Ricardo cambaleou, olhou para a plateia. Bianca chorava baixo. Matel virou a cara. Ninguém. Ele não tinha ninguém. A porta do fundo abriu. 2 PMs entraram. Ricardo Viana?
Ele não respondeu. O senhor precisa acompanhar a gente. Eu não fiz nada. A voz dele falhou. Eu só queria garantir meu futuro. Roubando, Alice falou. Você roubou e pisou em quem tentou impedir. Ricardo olhou para ela. O gigante tinha virado anão. Os policiais chegaram. Senhor, por gentileza. Ricardo tirou o crachá, botou na mesa. 15 anos, sussurrou. 15 anos dando o sangue. Você não deu sangue, Carlos falou. Você sugou o nosso. Os policiais levaram ele pelo corredor central. 100 pessoas olhando. Ninguém bateu palma. Ninguém vaiou. Só o silêncio do choque. Ricardo passou pela Alice. Parou um segundo. Você acabou com a tua vida. Ninguém te contrata mais. Alice sustentou o olhar. Pode ser, mas eu durmo tranquila. Ele foi. A porta fechou. O auditório respirou aliviado. Alice soltou o ar. As pernas tremeram. Fernanda botou a mão no ombro dela. Você conseguiu, garota? Alice não respondeu. Só tremia. Dr. Roberto subiu no palco. Olhou para ela. Obrigado, falou sério. A empresa te deve desculpas e muito mais. Alice assentiu. Não conseguia falar nada. Estão dispensados. O povo começou a sair, em choque. Alice ficou no palco. Carlos e Fernanda do lado. Não teve festa, só alívio. Alice saiu do auditório meia hora depois, ainda meio zonza. No corredor, 3 funcionários pararam ela. Um rapaz de óculos, tímido. Obrigado, falou baixo. De verdade. Alice sorriu sem graça. A gente sofria na mão dele. Ninguém tinha coragem. Uma senhora chegou perto. Vi ele fazer minha amiga pedir demissão. E eu fiquei quieta. O olho dela encheu. Desculpa não ter te ajudado. Tá tudo bem. Não tá. A mulher apertou a mão dela. Mas valeu mesmo assim. Saíram. Bianca apareceu no fim do corredor. Veio devagar. Alice. Oi. Eu queria ter falado. Naquela hora. Quando ele te humilhou. Bianca olhou pro tênis. Mas eu travei. Tive medo. Eu sei. Não é desculpa. Não é. Alice concordou. Mas eu entendo. Bianca deu um abraço nela. Rápido. E saiu andando. Carlos olhou no relógio. Tenho que ir. Buscar as crianças na escola. Vai lá. Alice sorriu. E obrigado. Você foi gigante. Segunda a gente se vê. Ele piscou. Fernanda esperou ele ir. E agora? Agora? Alice encostou na parede. Agora sei lá. Você derrubou um diretor intocável. Tem empresa que vai te querer só pela ousadia. Ou vão me ver como encrenqueira. Que vejam. Fernanda pegou a bolsa. O mundo tá precisando de encrenqueira certa. Alice riu, riso solto. Valeu por acreditar. Valeu por me fazer acreditar de novo. Fernanda acenou. Qualquer coisa, grita. Foi embora. Alice ficou sozinha. Pegou o celular. 20 mensagens. Mãe, grupo das amigas. Gente que nem falava com ela. Não respondeu ninguém. Guardou o celular. Saiu do prédio. Entrou no carro. Deitou a cabeça no volante. E chorou. Choro de limpeza. De alívio. Quarta-feira. Ricardo estava numa salinha. Delegacia. Advogado do lado. As provas são robustas. O advogado fechou a pasta. Melhor fazer acordo. Acordo? Devolve a grana, confessa, pega pena leve. Ricardo passou a mão na barba por fazer. Quanto tempo? 2 a 4. Se colaborar, cumpre em liberdade. Ele riu seco. 15 anos de carreira, lixo. Você que jogou no lixo. Alice estava em casa. LinkedIn aberto. Status. Open to work. Celular tocou. Número fixo. Alô? Alice Oliveira? Eu. Aqui é Fernanda Costa, diretora de RH da Almeida em Associados. Voz firme. Fiquei sabendo da sua história. Queria te fazer um convite. Alice ajeitou a postura. Que convite? Estamos montando uma área de compliance e ética. Precisamos de gente com sangue no olho, gente correta. Pausa dramática. Você tem o perfil,
mas sou recém-formada, sem experiência. Técnica a gente ensina, caráter não. A mulher riu. Topa um café? Alice olhou para a foto do pai. Topo. Sexta-feira. A entrevista foi ótima. Na volta, Alice parou numa padaria. Pediu um pingado. Enquanto esperava, ouviu grito, voz grossa. Você é burra, menina? Alice virou, um engravatado, cinquentão, gritando com a atendente, uma menina nova. Pedi sem açúcar, isso aqui é melado. Desculpa, moço, troco agora. É surda? Não tem neurônio? A menina estava roxa de vergonha, segurando o choro, a padaria cheia, ninguém se mexia. Alice levantou, foi até a mesa do cara. Licença! O cara olhou feio. Que foi? Baixa o tom com ela. Como é? Ela errou, pediu desculpa, vai trocar, acabou. Alice cruzou os braços. Não precisa dar show. O cara riu. E quem é você? A patrulha do consumidor? Ninguém. Só alguém que não atura babaca. Silêncio na padaria. O cara ficou vermelho. Levantou. Sabe com quem tá falando? Não, e tô pouco me lixando. Alice não piscou. Paga teu café e vaza, ou chama o gerente. O cara pegou a carteira, jogou uma nota de 10. Lugarzinho de merda. Saiu batendo o pé. A atendente olhou para Alice, olho marejado. Obrigada. Relaxa, não deixa a gente assim estragar teu dia. Alice sorriu. Ninguém merece ser tratado feito lixo. A menina deu um abraço nela. Alice saiu da padaria. Sol na cara. Respirou fundo. Pela primeira vez em meses, o peito estava leve. Eu já vi muita história. Mas essa da Alice mexe comigo, porque ela não era a Mulher Maravilha. Não tinha superpoder, não tinha costas quentes, só tinha uma coisa, a teimosia de não aceitar o errado. E isso é raro. A gente vê tanta sujeira que acostuma. A gente passa pano, mas a Alice não passou. Ela encarou o monstro. E sabe o que é mais louco? Ela apanhou, chorou, teve medo de morrer. Mas foi com medo mesmo, e isso para mim é coragem. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. Se essa história te pegou de algum jeito, se você ficou com raiva do Ricardo, se torceu pela Alice, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo vale a pena. E comenta aí, de qual cidade você está vendo? Eu leio tudo, respondo todo mundo que para comentar. Quero saber quem são vocês. Se você acredita que o certo é o certo, se inscreve no canal. O canal está começando e cada inscrição é gasolina para eu continuar trazendo essas histórias. Conto contigo. E não sai ainda. Clica num desses 2 vídeos que estão na tela. Te vejo lá.